Olá pessoal, tudo bem? Qual a diferença entre o concurso formal próprio e o concurso formal impróprio? Esse tema gera alguma dificuldade e muitos alunos, até hoje, não conseguiram entender de forma satisfatória. Vamos diferenciar aqui para que vocês não errem mais isso nas provas. Muito bem, o concurso formal ele está positivado no artigo 70 do Código Penal e, lendo o artigo 70, nós percebemos o quê? Bom, primeiro raciocínio. Se o tema é concurso de crimes, nós temos vários crimes, 2 ou mais, ok? Além disso, no concurso formal, dispõe o artigo 70, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes. Então, a partir dessa primeira parte do artigo 70 do Código Penal, podemos concluir que os requisitos são: requisito 1, unidade de conduta, ou seja, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão generaliza para conduta. E, segundo requisito, pluralidade de crimes. Então, é assim que vem expresso no artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Quando se fala na lei idênticos ou não, o que significa dizer? Ali, o Código Penal está a trazer uma classificação de concurso formal, que também existe onde? No concurso material, ou seja, o concurso formal pode ser homogêneo ou então heterogêneo. Qual a diferença? A diferença é a seguinte: no homogêneo, nós temos crimes idênticos, ou seja, o agente, mediante uma só conduta, pratica crimes idênticos. Com uma só conduta, ele pratica vários homicídios, vários danos, por exemplo, tá bem? De outro lado, se ele for heterogêneo, nós temos crimes diferentes, ou seja, crimes diversos. Com uma só conduta, ele pratica, por exemplo, um homicídio e uma lesão corporal. Um crime de dano e uma lesão corporal. Uma conduta, 2 crimes, porém, diferentes, não idênticos. Ok? Muito bem. E agora vem a grande questão que é muito importante para gerar essa distinção entre o formal próprio e o formal impróprio. Qual seja? Qual é o sistema de aplicação de pena adotado no concurso formal? Aqui é que entra a palavra depende. Vai depender se o concurso formal ele é próprio ou se ele é impróprio. E é exatamente aqui, nesse ponto, que todo mundo trava, não avança na matéria e nem na questão da prova. Vamos ver o que é e qual é a diferença entre ambos para vocês nunca mais esquecerem isso. Muito bem. Temos aqui nessa tela o concurso formal próprio, também chamado de perfeito, e o impróprio, também chamado de imperfeito. E a pergunta é: qual é a diferença entre eles? É essa diferença que gera toda a dificuldade. Eu não vou dizer qual a diferença agora, não. Eu vou simplesmente explicar para vocês o que é um e o que é outro, e depois você, raciocinando comigo, vai concluir comigo qual é a diferença entre eles. Então vamos lá. Qual é a premissa fixada? Vamos lá, raciocínio, não tem que decorar nada. Qual é o raciocínio? Qual é a premissa fixada? A premissa é: no concurso formal, próprio perfeito, tanto faz, mas no concurso formal eu tenho uma única conduta e vários crimes praticados, 2 ou mais. Mas, Gabriel, é possível que se pratiquem 2 crimes com uma única conduta? Vou te mostrar já já que é muito possível e fácil de você visualizar. Muito bem, então o que temos aqui? No concurso formal próprio perfeito, nós temos 2 hipóteses. Primeira hipótese, nós temos uma conduta culposa que dá causa a vários resultados
igualmente culposos. Ou seja, culpa mais culpa. A conduta é culposa e os crimes praticados são culposos. Por exemplo, muito simples. O agente está dirigindo o seu veículo automotor, se distrai porque atende o telefone celular, ou porque olha para o lado, ou porque está mexendo no rádio. E o que acontece quando ele faz isso? Ele viola o dever objetivo de cuidado, ele age com imprudência. Ok, perde a direção do carro, o carro sobe na calçada, atropela 3 pessoas que estavam no ponto de ônibus, esperando o ônibus passar. Ou seja, o que nós temos? 3 crimes de lesão corporal. Todos são culposos? Sim. Portanto, o que nós temos aqui, claramente, uma conduta culposa manifestada por imprudência que deu causa a 3 crimes culposos. Nesse caso, estamos diante de concurso formal próprio ou perfeito. A segunda hipótese é a seguinte: eu tenho uma conduta única dolosa que dá causa a 2 ou mais resultados. A título de dolo e a título de culpa. Notem vocês que aqui eu não falei dolo ou culpa. Não. É dolo, atenção a isso, é fundamental você entender, e culpa. Eu posso ter aqui, por exemplo, 30 resultados dolosos, mas no mínimo 1 vai ter que ser culposo. Ou seja, nesse caso, os crimes não são todos dolosos. Eu até posso ter. Então, por exemplo, eu vejo o desafeto passar lá embaixo, na janela da minha casa. Aí eu pego um vaso de planta, pego um livro, não, livro não dá, pego um porta-retrato, ou um livro velho que eu não queira mais, e aí jogo na pessoa. Ou uma cadeira, um pedaço de madeira, qualquer coisa. Eu pego um instrumento que tenha um peso razoável. Se você considerar distância, massa e velocidade, chega lá embaixo com 30, 40, 50 vezes mais o peso dele. Então, pego um vaso de planta e jogo no meu desafeto, querendo lesioná-lo. Acerto o desafeto. Mas nesse meio tempo que eu virei para trás, pegar o vaso de planta para jogar em cima dele, vinha uma outra pessoa atrás dele que eu não vi. E aí eu atingi ele, meu desafeto, e a pessoa também que eu não tinha visto. Mas era de dia, tinha movimento na rua, enfim, eu não tinha visto só ele. Mas acertei o desafeto e acertei a pessoa que vinha atrás dele. Vejam vocês, uma conduta única dolosa de jogar o vaso de plantas, e eu gerei 2 resultados. Um doloso, com dolo, no meu desafeto, e um resultado culposo na pessoa que vinha atrás dele. Ou seja, uma conduta única a título de dolo e 2 resultados, um doloso e um culposo. Aí você pergunta assim, Gabriel, por que nessa hipótese os resultados não podem ser todos dolosos? No mínimo um tem que ser culposo. Você vai entender daqui a alguns minutos. Muito bem, então esse é o concurso formal próprio ou perfeito. Gabriel, e o impróprio ou imperfeito? Vamos a ele. Aqui nós temos a seguinte configuração. A conduta do agente é dolosa e ele dá causa a vários resultados a título de dolo. E aqui vem o X da questão. Aqui, senhores, todos os resultados, todos os crimes praticados são dolosos. Todos. O agente com uma única conduta, ele dá causa a vários crimes, todos dolosos, com intenção, com consciência, com vontade. E pego o mesmo exemplo para você ter muito claro na cabeça isso. Eu estou dirigindo meu carro e vejo naquele mesmo ponto de ônibus meus 3 desafetos. Eu, intencionalmente,
eu vejo que são eles, tenho vontade de lesioná-los, eu subo na calçada com dolo, com intenção e jogo o carro em cima deles. Mato os três. Uma conduta dolosa, não é? E 3 homicídios dolosos. Ou quero lesioná-los. Então, 3 homicídios, ou 3 lesões corporais dolosas. Eu quero, no meio de uma conferência, eu quero matar as 50 pessoas que estão naquela sala. Eu pego uma bomba e, com a intenção de matar as 50, jogo na sala e causo a morte das 50. Uma conduta, vários crimes, todos dolosos. Percebeu isso? Agora você entende aquilo que você perguntou antes. Por que que aqui os resultados não podem ser todos dolosos? Porque se forem, isso vira um concurso formal impróprio ou imperfeito. E entenderam o porquê? Ali um tem que ser culposo, no mínimo, porque se todos forem dolosos, nós teremos o quê? Concurso formal impróprio. Ou seja, o agente pega uma arma de fogo e com um único tiro mata 2, um fuzil, por exemplo, não é? Exemplo da doutrina. O agente enfileira 3 pessoas com um fuzil, desfere um tiro e mata as 3 pessoas. Uma única conduta, vários resultados. Tá legal? Bom, e aí vem o X da questão. O outro X, qual? Como, para vocês entenderem o que a lei está a dizer. Como o Código Penal chamou isso aqui? Isso o que, Gabriel? Isso de o agente agir com dolo em relação a todos os resultados. O Código Penal chamou de desígnios autônomos. Desígnios autônomos. Ou seja, o que é desígnio? O que é desígnio? Desígnio é intenção. Logo, se a lei fala desígnios autônomos, quer dizer o quê? Que o agente age com intenção, ele tem um desígnio e outro desígnio, tem um dolo e outro dolo. Então, ele age com intenção em relação a todos os crimes praticados. Então, lá no final do artigo 70, ele fala assim: e os crimes resultam de desígnios autônomos. Não é? Então, você sabe que ali está o concurso formal impróprio ou imperfeito. Senhores, a partir disso tudo que nós vimos aqui, volta a pergunta. E você já pode me responder. Afinal de contas, qual é a diferença entre o concurso formal próprio e o impróprio? A diferença é o... Parabéns para quem acertou. É o dolo. No concurso formal impróprio, o agente, por agir com desígnios autônomos, ele age com dolo em relação a todos os resultados. No próprio ou perfeito, aqui, o agente nunca agirá com dolo em relação a todos os resultados. Entenderam isso? Entenderam de uma vez por todas? Ok. Faltou uma questão para ser respondida ainda. Qual? Lá atrás, lembra? Afinal de contas, se isso é verdade, realmente é, qual foi o sistema de aplicação de pena adotado? Está expresso no Código Penal. Ou seja, o Código Penal, no artigo 70, parte final, ele fala: aplicam-se cumulativamente as penas se o agente agir desígnios autônomos. Não é essa a redação, mais ou menos? Então, vejam, fica claro agora. Ou seja, no concurso formal próprio ou perfeito, o sistema é o da exasperação da pena. Aplico uma única pena e aumento essa pena. Se iguais, eu quero uma, se mais grave, se diversas, a mais grave. No impróprio ou imperfeito, eu aplico o sistema do cúmulo material. Igual acontece no concurso,
material. E aqui todas as penas são aplicadas e, portanto, somadas. Entenderam isso? De uma vez por todas? Então já sabe qual é a diferença entre o concurso formal próprio e o impróprio. É o dolo nos moldes que nós explicamos aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.